a todos e a todas. É um prazer retornar aqui à Casa Mão de Luz e que as entidades de luz possam nos acompanhar hoje e sempre. Eu trago esta tarde para a nossa meditação o tema A Importância da Casa Espiritualista. Quantos de nós, alguma vez na nossa jornada, conhecemos um local que nos fez muito bem, moramos numa casa que gostamos e quando precisamos mudar, um saudosismo ficou guardado no nosso coração pelas boas lembranças. Às vezes também no nosso círculo de amigos, nós somos convidados a frequentar locais que também nos sentimos bem. A cada convite, a cada encontro, um bom papo, uma boa conversa, aquele sentimento de saudade que faz bem permaneceu. Por que então estarmos numa casa de espiritualidade também não nos faria tão bem ao ponto de desejarmos retornar, ou quem sabe, frequentar, colaborar e nos integrarmos às demais pessoas e irmãos que daquele grupo fazem parte? Toda, meu irmão. Essa tarde, então, o nosso convite é pensarmos um pouquinho sobre a importância das casas de espiritualidade. E o que é uma casa espiritualista? Será que a casa espiritualista seria aquela que atende um formato, por exemplo, como aqui a Casa Mão de Luz? Ou será que existem outros pontos de luz e de fé que também proporcionam espiritualidade, um caminho de busca, um caminho de paz? Toda casa que propõe um encontro consigo mesmo, toda casa que propõe a busca pelo ser maior, interior, toda casa que propõe a abertura da alma à divindade, que nós chamamos de Deus, do cósmico, do universo, não importa o termo, ela será uma casa de espiritualidade. Igrejas que cumprem esse papel, centros espíritas que também cumprem esse papel, mesquitas, terreiros de umbanda, todos na sua diversidade, propondo um encontro, um caminho, uma possibilidade de uma conexão plena e real com uma espiritualidade viva que transcende e ultrapassa completamente os nossos achismos religiosos, os nossos dogmas e as nossas limitações. Então eu trago aqui hoje alguns aspectos com algumas referências para compartilhar com você, para que entendamos que estarmos aqui hoje, por exemplo, nesta casa de espiritualidade, é muito mais do que nós possamos imaginar no sentido físico, já que toda a espiritualidade aqui está agindo no contexto. Existem guias espirituais atuando aqui conosco nesse momento e todo um preparo da ambiência foi feita para que cada um de nós, ao chegarmos aqui, recebêssemos essa energia, recebêssemos esse calor espiritual, recebêssemos o equilíbrio da alma que tanto desejamos e buscamos. Um dos motivos que me faz gostar de estar numa casa de espiritualidade é que nas casas de espiritualidade a oração ela é muito intensa. Você já percebeu? O papel da oração. Mas qual é a definição de oração, de orar? Orar é se conectar. Orar é aproximar-se da divindade.
Orar é abrir a alma para energias do bem. Orar, rezar, prece, mantras são possibilidades de conectar o nosso ser completo, corpo e espírito, a essa energia plena que nem sempre vemos, mas sentimos e que faz toda a diferença nas dinâmicas e nos nossos desafios ao longo da nossa caminhada enquanto estamos aqui, mais uma vez, reencarnados. E como exemplo, eu trago aqui uma citação que eu encontrei no Evangelho segundo o Espiritismo, que é nada mais do que uma explicação do Evangelho que todos conhecem bíblico, à luz do que os espíritos entendiam. E tem um capítulo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o 28, e que ele traz uma coletânea de preces, de orações. E os espíritos trazem uma orientação muito interessante. Eles falam que a forma de orar, de fazer a prece, de rezar, de emitir o mantra, não importa o termo, a forma, a maneira, a expressão humana é secundária, ela não é de grande importância, porque o que vale mesmo é aquilo que o nosso pensamento emite. Eles ainda dizem aqui que um pensamento é tudo, e ele vale mais do que 1000 palavras apresentadas a Deus e que nós chamaríamos de oração. Olha só que interessante, quando nós chegamos na casa de espiritualidade, nós vamos entendendo que a oração, ela possui um papel muito maior do que o que nós aprendemos ao longo da vida sobre o significado do que é a oração. Às vezes nós estamos preocupados com a expressão do orar, ou de quais palavras utilizar, e nós esquecemos que eles matam aqui a questão de uma forma muito intensa e categórica. Eles dizem que o que faz o efeito da oração acontecer é o pensamento. E eles dizem, olha, o pensamento é tudo. Se nós escolhermos mentalmente palavras para apresentarmos a espiritualidade, ela não move a alma de Deus. Por quê? Porque o que vale é a intenção do pensamento. Por isso as reuniões nas casas de espiritualidade, elas incentivam um único pensamento na diversidade das expressões. Quando os tratamentos espirituais são iniciados, quando a mesa é iniciada, há uma invocação da espiritualidade, há um desejo, há um propósito, há uma união de pensamento. E tudo isso somado faz com que algo aconteça energeticamente que nós chamamos de egrégora. Nós estamos aqui sob a proteção de uma grande egrégora de energia, que é o resultado do fluido dos sentimentos nobres e belos que, somados, fazem com que essa egrégora cresça. É por isso que, quando obsessores tentam se aproximar, a não ser que tenham permissão para sentar aqui e ouvir a palestra ou serem tratados, eles não se aproximam. Por quê? Porque nós estamos sob um manto de proteção energético e espiritual, formado pelo quê? Pelo pensamento. Pensamento é energia. Pensamento cria uma realidade paralela. Pensamento libera energia, tanto para o bem quanto para o mal. E por que então não nos esforçarmos para utilizarmos o nosso pensamento canalizando para o bem? Já pensou? Quando nós estamos aqui na casa buscando tratamento espiritual,
junto com os médiuns fazem um esforço muito grande para conectar e manter o pensamento na mesma sintonia e vibração das entidades superiores. Às vezes, lutando contra uma dor do corpo físico, lutando contra um sentimento ruim que está lá na alma, incomodando, passando por cima por um problema, por um aborrecimento, para chegar aqui e, olha, manter o pensamento conectado nas vibrações e sintonias superiores, porque senão nada vai acontecer aqui essa tarde. Porque não é o muito falar, é a vibração de energia. Então, quando nós chegamos na casa espiritualista, seja a igreja que reza e ora, seja o centro espírita que faz a prece, seja no terreiro de Umbanda que tem as invocações em oração, seja numa mesquita, gente, não importa. A intenção do pensamento, como diz os espíritos aqui que eu citei, é simplesmente tudo. E é difícil? Um pouco. É impossível? Não, não é. Me diga uma coisa. Se a oração ela é liberada pelas vias do pensamento carregada de sentimentos, é mais fácil pensar coisas boas ou coisas ruins? O que vocês acham? Qual que é mais fácil pensar? Eu acho que a coisa ruim você não precisa esforçar. Quando você vê, você já fala, meu Deus, por que isso é isso? Exatamente. Já percebeu como que é assim para nós pensarmos coisas ruins e nos deixarmos dominar por elas? Nós pensamos com muito mais facilidade nas desgraças do que nos benefícios. Quando somos confrontados por um problema, por exemplo, de um relacionamento, seja em casa ou no trabalho, enfim, nós já saímos na defensiva usando o pensamento, já imaginando e dando forma a um problema que ainda nem aconteceu. Não é assim? A gente diz assim, se eu chegar segunda-feira no meu trabalho e o meu supervisor me falar novamente daquela maneira, eu agarro no pescoço daquela desgraça. Aí você começa a visualizar ele vindo, começando um atrito, e você de repente se imagina com uma satisfação enorme agarrando no pescoço dele. Eu estou brincando, mas não é verdade? Olha a intensidade que nós colocamos e a emoção nesse pensamento. Se eu pudesse, eu acabava com esse cara. E o oposto? Quando eu não me deixo dominar, quando eu não me deixo abater, quando eu não me deixo vencer pelo domínio do meu próprio pensamento, e eu digo assim, olha, espera aí, para. Vou reconduzir o meu pensamento para outras sintonias. Porque é aí que eu descubro o domínio próprio e entendo o poder do pensamento nas vias da oração. E isso as casas de espiritualidade, não importam quais, nos ensinam muito bem, porque é conexão pura. Esse é o primeiro tópico. Mas eu tenho um segundo. Eu valorizo as casas espiritualistas porque na casa espiritualista eu encontro um ambiente de paz. Você sente paz quando chega aqui? Muito, não é? Isso é verdade, isso não é criar algo que não existe. Mas por quê? Porque ao chegarmos aqui, por exemplo, no Mãos de Luz, eu automaticamente sinto que alguma coisa diferente no ambiente está acontecendo. Porque nós já falamos aqui, existe um preparo do ambiente pelas entidades que atuam nesse lugar, que somado aos sentimentos nobres e elevados de cada pessoa que chega, de cada médium que trabalha, faz com que a egrégora cresça, cresça e cresça, nos alcançando por completo. Quantas vezes nós chegamos numa casa de espiritualidade, depois de um dia de trabalho, 2 empregos, aborrecimento, preocupação financeira,
chegamos com o coração palpitando, porque às vezes chegamos ansiosos e imediatamente, ao entrarmos no ambiente, uma paz e uma quietude de alma acontece sem que consigamos explicar. Fruto do acaso? Não, não é fruto do acaso. É fruto de uma realidade paralela que, salvo a mediunidade, é totalmente percebível, é real. E por que não aproveitarmos essa possibilidade de reencontro conosco e com a divindade, e de equilíbrio, paz de espírito e amor no coração nas casas de espiritualidade que são pontos de luz. Isso significa o seguinte: o texto que eu separei aqui, que fala sobre um preparo de uma sessão espírita, que antes de invocarmos os espíritos que vão assistir, todo um preparo ele é feito. Por quê? Para que os nossos sentimentos desse planeta, que são densos, são pesados, são baixos, chegue aqui na entrada e já fique por ali, a energia aqui precisa estar acima, porque senão eu vou entrar e vou continuar sentindo a mesma vibração maléfica e negativa. Por quê? Porque nós, no plano físico, estamos aqui no planeta Terra, que ainda é um mundo imperfeito, de expiações e de provas para cada um de nós aqui. Carregamos as dores do planeta. Se aqui dentro, as entidades que aqui trabalham, que já estão no outro plano, que não é o físico, já não tiver magnetizado, ionizado o ambiente, nós não vamos conseguir sentir a paz que estamos sentindo, por exemplo, aqui hoje. Há todo um preparo. E às vezes, dependendo da mediunidade, a gente tem flashes desses espíritos guias trabalhando como um todo, desde lá de baixo até aqui em cima. Plasmando, ionizando, energizando, soprando, para que cada pessoa que coloque o pé aqui receba o propósito determinado para o seu dia. Então nós não estamos num ambiente qualquer. Você já sentiu o contrário? De entrar num ambiente e ter vontade de sair dele imediatamente, inexplicavelmente? A sensação de peso e de desconforto interior inexplicado? Aí. Além dos encarnados ali, quem mais está junto? Porque assim como existe a ionização e o magnetismo para o bem, existe também do outro lado oposto. E às vezes nós somos como esponjas, nós entramos em alguns ambientes e ficamos inquietos. Começa a dar uma palpitação e uma aceleração no coração do nada. Ficamos com vontade de ir embora e não conseguimos explicar. Nós precisamos conhecer a dinâmica da espiritualidade para saber como agir no momento desse. Então, queridos e queridas irmãs, todo esse preparo em conjunto, vocês que aqui vêm com o coração aberto, os médiuns, os guias espirituais, faz com que haja assistência espiritual e aí, utilizando o nome da casa, que hajam realmente mãos de luz para abençoar, para ajudar, para cuidar, para direcionar. Isso faz, sabe o quê? Com que a calma desacelere os nossos sentimentos nessas dinâmicas loucas da sociedade atual. Por isso que quando nós estamos numa casa espiritualista, nós somos beneficiados com estas possibilidades de manter o ponto de equilíbrio emocional e espiritual. A partir daí, as coisas ficam mais claras dos porquês e dos sentidos do que estamos vivenciando. Eu trago mais um ponto para compartilhar com você, que para mim, por que é importante a casa espiritualista?
particularmente porque na casa de espiritualidade eu recebo o auxílio do passe. Nas casas de espiritualidade ele vai receber nomes diferentes. Oração com a imposição de mãos, passe, reiki, que é uma maravilha nas energias que saem das mãos. Jorei. São todas propostas de casas de espiritualidade que buscam o mesmo objetivo: ajudar, colaborar, reconstruir a alma, redirecionar as energias dos nossos centros de forças, que são os chakras. Os nossos desequilíbrios inexplicáveis e que nós não conseguimos nos entender e explicar são completamente tratados quando somos banhados por estas energias. Eu trago uma citação aqui como exemplo de um livro espírita que eu gosto demais, chamado Opinião Espírita, que foi psicografado por Valdo Vieira e o Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel e André Luiz. São duas entidades muito conhecidas dentro do espiritismo. E eles dizem assim, ouçam só: espíritas, ou eu gosto da palavra espiritualistas, e médiuns espiritualistas, pratiquemos o passe, olha só, pratiquemos o passe no veículo da oração, com o respeito que se deve dar a um dos legítimos complementos da terapêutica. O passe é uma terapia espiritual. Basta lembrar que o Evangelho apresenta o Mestre Jesus ao pé dos sofredores, impondo as mãos. O Cristo simplesmente impunha as mãos e o que chamavam de milagre acontecia. Precisava de muita coisa, não. Porque sendo espírito puro e evoluído, ele já sabia a dinâmica da energização através das mãos. Então, quando eu vou numa casa espírita e recebo passe, eu estou recebendo ali uma terapia espiritual, junto com a energia do médium e dos espíritos que estão assistindo, e mais as energias elementares que compõem todo aquele ambiente. E quanta coisa acontece quando recebemos essa proposta do passe. Assim como eu vou, por exemplo, na Igreja Messiânica Mundial, sento, concentro o meu pensamento, abro as minhas mãos e recebo o jorei, também pela imposição de mãos. Quando eu vou assistir uma sessão no terreiro e um preto velho ou um médium ainda não incorporado impõe as mãos sobre mim e sobre todo o meu corpo, alinhando chakras, e eu recebo uma energia poderosa de amor e de alívio. O que tem em comum? Sabe o que tem em comum? O único propósito de caridade, de ajuda, de cooperação e de amor. Sabe o que existe em comum? Entender que nós não somos apenas do plano físico, mas nós somos envolvidos por uma energia que nem todo mundo consegue entender e visualizar. Sabe o que tem em comum? É tomar posse dessa verdade e praticar e ver que vale a pena e é real. E eu ainda posso praticar o autopasse. Às vezes eu não tenho como vir na casa espiritualista, não tenho como ir na igreja receber a imposição de mãos, não tenho um terreiro perto para eu ir, não dá para chegar aqui no Mão de Luz, e eu começo a aprender que a minha mão transmite energia. E eu começo a aplicar o autopasse em mim. Nas vias da oração, como disse aqui o Espírito Emmanuel, e eu começo todo o meu corpo mental, eu começo através da minha aura a buscar essa energia poderosa. Preciso de curso de passe? Não. Preciso ser santo?
Não. Eu preciso de quê? De boa vontade, de humildade perante a divindade e dizer: coloque energia nas minhas mãos porque eu estou precisando. Coloca força nas minhas mãos porque eu estou precisando. Coloque agora poder nas minhas mãos porque eu não tenho nenhum médium para me socorrer. Sou eu comigo mesmo. E você vai impor as mãos sobre você e você vai sentir algo maravilhoso acontecendo. Gente, nós só descobrimos isso numa casa espiritualista. A Bíblia diz que as nossas mãos abençoam. E abençoam mesmo. Faça sua prece, sua reza, sua oração, seu mantra, todos os dias evocando as energias elementais para as tuas mãos. Creia nisso, gente. Isso não é religião. Isso é aprender a lidar com as possibilidades reais que existem e estão ao nosso lado. Então, a casa de espiritualidade nos auxilia muito com a aplicação do passe, ou se você não tem ninguém, aplique o autopasse, você vai ver que faz diferença. Todo mundo aqui gosta de receber o passe? Não é bom? Não faz diferença? Então, não vamos perder essa oportunidade onde estivermos. Mas é numa igreja? Não tem problema não, lá chama de imposição de mãos. Você também vai estar recebendo, porque as palavras, como nós falamos aqui lá no início no tema oração, é o que pouco importa. E se for num terreiro? Alguém já recebeu passe aqui em terreiro? Já? Maravilhoso. A última vez que eu recebi um passe no terreiro foi com uma cigana, um espírito cigano. E que passe, hein? Maravilhoso. Tenho problemas com isso? Nenhum. A energia é uma só. Não pode. Pode. Às vezes, até você pegar ele no gramado, ficar descalço no gramado também, você se mentalizar, né? Coisas boas, ficar no gramado, Total. Você às vezes tem um cantinho da sua casa todo propício para isso. Toda. Um gramado, um vaso de planta, uma rosa. Às vezes você mora num local que você pode passear, tipo lá perto da Miriam, lá o Parque Juarez Froté, com aquelas cachoeiras. Quantas vezes eu fui para lá em momentos de crise interior? Voltei outro. Sabe por quê? Porque além dessa energia direta que conecta comigo e com você, nós temos as energias dos elementais e que nós podemos evocar pelo pensamento, que é uma oração. A água, o vento, a luz e até o fogo. Eles trazem energias elementais que nos antecedem e que nos ajudam nas dinâmicas da vida até hoje. Não é apenas uma água, não é apenas uma árvore, não. Não é apenas uma cachoeira, também não. Não é apenas uma terra onde eu estou firmando os meus pés, também não. Tudo contém Deus. Tudo, absolutamente tudo. Você pirou? Não, não pirei. Eu descobri isso. Tudo contém Deus. Então, quando eu piso na terra, que é um solo sagrado, eu absorvo energia. Quando eu me banho no mar ou na cachoeira, ou não me banho, mas eu sento e começo a mentalizar, a orar, a rezar, a fazer a prece ou um mantra naquele ambiente, a minha energia triplica. Porque tudo contém Deus. Tudo, absolutamente tudo. E como temos dificuldade de compreender e de utilizarmos essas possibilidades, passamos a semana tristes, amargurados, chorando, sem ver uma luz no final do túnel, e as possibilidades estão ao nosso redor. O autopasse. Quanta coisa boa Deus proporciona para redirecionar o nosso caminho.
A importância da casa de espiritualidade para mim atende mais um ponto que eu vou compartilhar aqui com você. É que na casa de espiritualidade eu recebo instrução espiritual. Eu aprendo a lidar com as energias, eu aprendo a entender o que é o chakra e quando ele desalinha, quais são as consequências, e aí eu passo a entender melhor porque eu sinto o que eu estou sentindo. Quando eu entendo que o universo é regido por leis universais para todos os planos de existência, fica mais fácil entender as dinâmicas da vida e da morte. Quando eu entendo as dinâmicas dos relacionamentos humanos e que cada um é um espírito encarnado com um propósito, com um alvo diferente do outro. Quando eu entendo a lei do karma, de causa e efeito, gente, todo esse conhecimento transforma. O conhecimento transforma. Ele lapida. Ele faz com que consigamos entender de uma forma muito mais plena os porquês e os sentidos da vida. E as casas de espiritualidade oferecem isso de uma forma muito maravilhosa e plena através dos seus estudos. Proposta fundamental, então. Conhecimento das leis que regem a vida. A divindade estabeleceu leis que valem para o nosso planeta e para todos os outros planetas do sistema solar e do universo. É regência, é determinado. Vai além dos tratamentos, vai além das possibilidades. Por quê? Porque amadurece o nosso espírito, o conhecimento amadurece. Se o conhecimento humano, acadêmico, de quando nós vamos à escola, não importa, fundamental, médio, faculdade, já colabora na ampliação do nosso ser, você imagine, gente, a possibilidade de crescimento e amadurecimento espiritual quando nós dispomos de um tempinho para ampliar este conhecimento. Faz toda a diferença na nossa vida e na nossa caminhada. Eu defendo a importância da casa de espiritualidade por um outro motivo. Porque aqui eu recebo apoio fraterno. Aqui nós somos acolhidos. Aqui nós somos abraçados. Aqui a única preocupação é ser recebido e ser tratado emocional e espiritualmente. Quando eu encontro esse apoio, eu desejo voltar. Às vezes, muitas pessoas, não poucas, elas encontram o seu porto seguro nas casas de espiritualidade. Se sentem sozinhas, não possuem amigos, vivem uma eterna solidão. E quando elas encontram uma casa de espiritualidade que as receba e a aceite da maneira que ela é, sem exigir nada em troca, um novo momento na alma começa a despontar e a crescer espiritualmente. Isso significa que aqui nós não estamos sozinhos. O Cristo, por exemplo, no Evangelho, ele diz que quem quer segui-lo, não a religião, mas a sua proposta de amor, quem quer segui-lo deve fazer duas coisas: negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Só que tem um detalhe: nem sempre carregar essa cruz é muito fácil. Porque
Cada um de nós aqui possuímos uma cruz, que é o simbolismo do nosso desafio maior, da nossa limitação, do nosso problema, e que tira o nosso sossego e o nosso sono ano após ano. Como espiritualistas, nós sabemos que estamos sujeitos à lei do karma, à lei de causa e efeito. Isso é conosco. Reencarnamos com situações a serem resolvidas. Mas tem uma coisa, uma boa notícia. Embora a cruz seja nossa, embora o karma também seja nosso, nós vamos encontrar na casa de espiritualidade ajuda e apoio. Eu levarei a minha cruz? Sim, mas eu tenho um irmão que pega de um lado, uma irmã que pega do outro e me ajuda ao longo da caminhada a suportar aquele peso. E fica muito mais fácil levar a vida assim. Isso significa que existem aqui no Mão de Luz, por exemplo, pessoas que talvez não o conheça profundamente, mas abriu o coração para o acolher e dizer, olha, vem, aqui tem lugar para você. Aqui tem um ombro amigo, aqui tem uma mão para apertar a sua mão e dizer, seja bem-vindo sempre. E, gente, isso faz toda a diferença na nossa caminhada. E nesse ponto aqui que eu entendo o que é a importância da casa espiritualista, é que na casa de espiritualidade, todos nós somos convidados a trabalhar. Seja uma casa espiritualista igreja, seja num terreiro, seja no centro espírita, seja numa sinagoga, existe possibilidade de trabalho. Mas, Wander, para quê? Exatamente por que eu trabalharia numa casa espiritualista? Porque você cresce espiritualmente, socialmente como ser, e você ainda ajuda a colocar os tijolos da construção espiritual daquela casa que você decidiu abraçar. Quando eu me envolvo, quando eu entendo que aqui, eu vou usar o termo, é uma ONG espiritual, quando eu vou e me esforço para carregar pelo menos um tijolinho, no que seja, eu estou já praticando o dever de casa para o futuro da minha própria espiritualidade. Sabe qual é o propósito maior? É deixarmos esse nível vibratório atual de expiações e de provas e subirmos para o nível vibratório de mundo em regeneração. Analisem comigo. No mundo em regeneração, e alguns planetas já estão, a sociedade desses planetas que é etérea, por isso que vão lá procurar vida física e não encontram, ela não tem mais lugar vibratório e tempo para mágoa, frustração, ressentimento. É uma sociedade que coopera, que ajuda na construção. Se nós, eu e você aqui hoje, desejarmos um dia, de acordo com o nosso momento evolutivo, termos a oportunidade de vivenciarmos um mundo melhor, nós precisaremos vencer as nossas limitações desse plano hoje e agora, aprendendo a trabalhar em conjunto. No mundo em regeneração não existe eu. No mundo em regeneração existe nós. E a casa de espiritualidade nos oferece essa possibilidade de trabalhar em conjunto, de aprender com o outro, de nos negarmos e entendermos que o mundo em regeneração será um mundo colaborativo. Quem não vivenciar esta sintonia e vibração não terá a condição espiritual ainda de estar neste plano numa futura e, quem sabe, longa reencarnação. Então a pergunta é,
por que não iniciarmos esse dever de casa agora? Hoje, de acordo com a nossa possibilidade. Não precisamos de nível acadêmico, não, de maneira nenhuma. O que precisamos é nos disponibilizar para colaborarmos com a construção da casa espiritualista. E para nós encerrarmos, o último tópico que eu compartilho com você hoje da importância da casa espiritualista é que na casa espiritualista, todos, absolutamente todos nós, somos iguais. Todos nós somos iguais. E eu trago aqui uma citação de um espírito iluminado, que é o espírito Joana de Ângeles, também muito conhecido na casa espírita, no livro Vigilância. Olha que interessante esse espírito de luz nos transmite. Enquanto puderes, ou seja, enquanto você puder, posterga, atrasa a prática do mal, daquele desejo que domina, que sufoca, que leva a atitudes impensadas. Posterga a prática do mal até o momento em que você possa vencer essa força doentia que empurra você para o abismo. Aí ela continua. Provocado pela perversidade, pelo mal que campeia solto ao nosso redor, age em silêncio, mediante a oração que te resguarda na tranquilidade. Ela fala sobre equilíbrio da alma, equilíbrio das emoções. Sabe o que isso aqui significa? Que todos nós, todos, sem exceção aqui essa tarde, estamos na caminhada da evolução. Com exceção do Oberdan, que já evoluiu tudo, nem precisava estar aqui encarnado, ele é uma exceção. Ele vai para o céu de tripa e tudo, que está totalmente evoluído. É assim que funciona? É? Ah, é? Que bom que você assume a sua evolução. Que inveja, estou longe. Gente, todos nós estamos no caminho da evolução. Sabe por quê? A evolução do planeta e dos espíritos é uma lei divina, por sinal. Para quem se interessar e gostar, leia o livro dos Espíritos, que vale para qualquer religião. Tem um capítulo que trata sobre as leis que regem o universo. Magnífico. Lei de evolução é uma. Eu vou evoluir e você vai evoluir querendo ou não querendo. Vai evoluir, sim. Porém, cada um no seu ritmo. A divindade não tem pressa. Analisem bem. 100 anos é tão pouco, não é? O que é 100 anos no plano físico? Pensei agora. Sim, mas eu vou falar de mim. Quando eu vejo que eu já estou chegando agora, pertinho aí nos 52, já foi a metade de 100. Foi, rápido. Mas essa contagem vale para o plano espiritual? Não, lá é atemporal. Não é tempo cronológico, não é relógio. Então Deus espera a minha evolução pelo tempo que for necessário. Tem problema. Eu sei que pela lei divina vou evoluir. Nesse momento nós compartilhamos um nível vibratório de expiações e de provas. Ou seja, nós estamos aqui na egrégora de luz energeticamente do bem, e daqui a pouco os nossos desafios estarão lá fora nos aguardando. O problema da família, o problema do emprego, o problema da dor do corpo físico, o problema do diagnóstico, o problema do relacionamento, é a realidade desse plano físico que tenta me limitar e limitar você. Porém, quando nós chegamos aqui, nós entendemos que nós somos todos iguais, cada um de nós com os nossos desafios e os nossos problemas.
Não existe pessoa aqui mais espiritual que a outra. O que existe é o coração totalmente aberto e receptivo à espiritualidade maior. É por isso que nós chegamos na casa espiritualista e não colocamos a nossa aposta na pessoa do médium. Nós colocamos a aposta na espiritualidade plena que atua aqui, inclusive com os médiuns. Porque eu posso me decepcionar com o médium, mas eu não vou me decepcionar com os espíritos e os guias que trabalham aqui. Por que eu estou dizendo isso? Pode ocorrer falhas aqui? Pode. Nós estamos no planeta Terra, expiações e de provas. O perdão está aí, existe. Bola para frente, vamos embora, porque é muito maior a energia de uma espiritualidade amiga maior do que a nossa pequenez e limitações de probleminhas do planeta Terra. O nosso nível acadêmico, o nosso nível social, financeiro, são completamente transitórios. Vocês não sabiam, mas eu vou falar aqui. Me desculpa, mas eu vou falar. Posso falar? O Oberdan reencarnou nessa reencarnação ricaço. Cheio da grana, que vocês não sabem. Mas é transitório. Um dia ele vai ter que voltar para o plano espiritual e aqueles tesouros da conta da Suíça vai ter que ficar para trás. Vai ficar... Eu estou brincando só para a gente entender. Quantas vezes eu reencarnei rico e extremamente pobre? Com certeza diversas. E essa dinâmica nas idas e vindas é que faz o espírito amadurecer e entender o real sentido da vida. Nós somos convidados, então, a uma reforma íntima para reconhecimento do nosso verdadeiro ser, do nosso eu verdadeiro, do nosso self, do nosso espírito real. Ao terminar, e antes de agradecer, eu quero animar você a estar na casa espiritualista. Por que eu gosto do nome espiritualista? Porque toda casa que respeita o próximo, que acolhe a pessoa como ela é, sem querer mudá-la. Toda casa que oferece, apesar das circunstâncias da vida, o amor, ela é uma casa de espiritualidade. Seja numa igreja evangélica, seja numa igreja católica, existem pessoas do amor do Cristo lá. Seja no terreiro de Umbanda maravilhoso, quando os espíritos e guias já te recebem ali imediatamente, e entre a defumação você já consegue sentir aquela energia tão maravilhosa e benéfica também. Seja na casa espírita, recebendo passe, ajudando, colaborando, estudando. Seja numa sinagoga. Sabe? Deus colocou multiformes possibilidades. Deus criou a diversidade para que na diversidade fosse apontado a mim e a você uma de tantas possibilidades para prosseguir no único caminho. Se você se identificou, por exemplo, com a Casa Mão de Luz, que nunca vai pedir a você, fique. Eu já fiz tratamento aqui e ninguém nunca falou, agora você vai ter que ficar aqui. Não. Fica aqui. Mas é uma igreja? Abra seu coração. É um terreiro? Abra seu coração. É a casa espírita? Abra seu coração. E se deixe envolver por essa energia reconstrutiva. Eu preciso estar em algum local? Não. Eu posso optar pela vida espiritual do eu sozinho? Com certeza, sem problema nenhum. Mas quando eu estou em egrégora, quando eu estou unido, quando eu colaboro no assentamento de um pequenino tijolinho que para mim não tem importância, mas para a espiritualidade e a comunidade que ali assiste tem, eu começo a ver que faz muito mais sentido estar junto, acolher, ser acolhido, sem impor regras, sem querer mudar o outro, aceitando cada um que entra aqui como ele ou ela são.
e estendendo a mão amiga e dizendo: aqui você tem lugar. Que você possa, nessa nova semana, refletir sobre as casas de espiritualidade. Que no decorrer dessa semana, o tratamento que você fará aqui hoje, ao receber a direção dos guias espirituais, que você possa pensar na reconstrução do seu próprio ser. Que nessa semana você possa resgatar a verdade de que nós somos muito mais do que o corpo, somos muito mais do que o pensamento e somos muito mais daquilo que visivelmente nos limita. O nosso eu verdadeiro, o ser interior, apenas está habitando temporariamente esse corpo físico. Nós somos muito mais do que isso. Que nessa semana você não se esqueça que a espiritualidade amiga, que a divindade, que Deus, que o universo, que o cósmico preparou para mim e você uma vida de desafios, sim, mas uma vida de vitória, uma vida de reconstrução, uma vida de cabeça erguida, uma vida de domínio das energias, para que tenhamos uma qualidade de vida espiritual e emocional melhor, sem sermos reféns de qualquer coisa que seja, e tenhamos por nós mesmos, com a ajuda de pessoas como aqui esta tarde, a chance de reprogramar a nossa espiritualidade, sentir e ver que é verdadeiro, que faz toda a diferença. Aplique nessa semana, se você não tem um centro espírita perto, se você não tem uma igreja para impor as mãos, se você não tem um terreiro de umbanda para ir, ou aqui, coloque, energize a sua mão e aplique em você o alto passe, pedindo o amor do seu mentor espiritual e do seu guia para reequilibrar os seus chakras, os seus sentimentos, os seus pontos de energia. Você vai ver que faz a diferença e que é verdadeiro. E busque o conhecimento. Quanto mais você conhecer, conheça sobre as religiões, conheça sobre a espiritualidade. Tem tantas espiritualidades aí que a gente nem conhece profundamente ainda. E esse tudo junto e misturado, gente, faz um bem enorme que você nem imagina. Que a luz do Cristo ilumine a sua vida. E mais uma vez, obrigado por sua atenção. Muita paz.